Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, então lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar ao senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Que o Pai adicione mais bênçãos à leitura de suas palavras. Vocês podem se sentar. Louvado seja o Pai. No dia de hoje eu gostaria de falar sobre o tema intitulado Confessando culpas e perdoando uns aos outros. Todos digam: confessando culpas e perdoando uns aos outros. Talvez esse tópico que eu acabei de mencionar seja um dos melhores a ser discutido, porque fala sobre confessar culpas e perdoar uns aos outros. Esse é um dos melhores exemplos, porque a essência da vida de um seguidor de Cristo é uma vida cheia das características do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio aqui e perdoou nossos pecados. Se não fosse por este perdão, nós não estaríamos aqui. E quando nós morrêssemos, meus irmãos e irmãs, iríamos diretamente para uma vida eterna do inferno. Mas o Pai veio e nós fomos perdoados dos nossos pecados. E dessa forma ele ensinou aos seus discípulos uma oração. Os discípulos pediram: Senhor, nos ensine a orar. E foi isso que o Pai os ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoe nossas dívidas, ou seja, perdoe nossos pecados, assim como perdoaremos aqueles que pecaram contra nós. O Pai prometeu, meus irmãos e irmãs, que se perdoarmos aqueles que pecaram contra nós, ou se confessarmos nossos pecados,
haverá algo que será nos dado e concedido. Essa é uma promessa do Pai quando fazemos isso. Ele disse aqui em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, o Pai, de maneira justa e fiel, vai perdoar nossos pecados e vai nos purificar de toda a injustiça. Isso vai acontecer se confessarmos nossos pecados. Muitas vezes em nosso serviço ao Pai, nós não somos perdoados dos nossos pecados, pois ao invés de confessá-los, nós os escondemos. A gente não quer falar para Ele, e dessa forma, a gente esconde e não somos perdoados. A promessa de perdão vem para aquele que confessa seus pecados diante de Deus e dizem: Pai, perdoe meu pecado. Ele disse aqui em 1 João, capítulo 2, versículo do 1 ao 2, e se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se nós, meus irmãos e irmãs, pecamos, as Escrituras que lemos aqui dizem que temos um advogado perante ao nosso Pai. E esse advogado não é nenhum outro a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pecamos, nós, como filhos de Deus, precisamos de um advogado, pois existe uma acusação que coloca culpa em nossos corações, até o momento que ficamos deprimidos e desencorajados, e assim somos removidos do nosso serviço ao Pai Todo-Poderoso. O nosso advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo, que estará lá para nos defender, se confessarmos nossos pecados a Ele. Ele não vai poder ser nosso advogado se não confessarmos os nossos pecados a Ele. Veja essa terra, meus irmãos e irmãs. Se você tiver algum problema, você irá atrás de um advogado. Seu advogado será da sua confiança. E ele vai te dizer: me conte tudo, porque eu vou te defender. Então você fala para ele a verdade e você sabe que ele vai te defender. É dessa forma também o nosso relacionamento com o Pai, quando se trata do pecado. E você sabe que o diabo é acusador dos irmãos. Às vezes você peca porque você ainda é muito jovem na fé, ou você é tentado por algo ou por alguma pessoa. Satanás usa alguma pessoa para te tentar, e assim você pode acabar caindo e perdendo aquela força que Deus te deu. Em outras palavras, você comete algum pecado e o diabo rapidamente vai te acusar, porque ele é o acusador dos irmãos dia e noite. Ele não para de acusar os irmãos dia e noite. Ele vai fazer com que a culpa chegue ao seu coração até que você caia da graça de Deus. Mas agradecemos ao Pai, pois temos um advogado de fato, e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! É importante, meus irmãos e irmãs, confessarmos nossos pecados. É muito importante descarregarmos essas ofensas para o Pai. Vamos falar com Ele, para que Ele possa nos defender. E depois de fazer isso, você vai sentir que a força espiritual que está em você retorna, porque o Pai vai te fazer justo, te purificando de toda a injustiça.
Sendo assim, o perdão de nossos pecados é possível porque nós temos um advogado, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem precisamos confessar nossos pecados. E de que maneira? Você ainda confessa para alguma pessoa se pecou contra Deus? Muitas pessoas ainda fazem dessa forma, porque ainda estão cegos em suas crenças. Meus irmãos e irmãs, Salmo 51:4 e Gênesis 39:9 diz, Salmo 51:4 diz, contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista. Quando o rei Davi pecou contra o pai, ele foi até ele e disse, contra ti somente, contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista. Portanto, ele foi ao pai, ele foi direto ao pai e confessou seus pecados. Quando pecamos contra Deus, não vá a um homem. Vá ao Senhor e confesse. Assim como Davi o fez, diga a ele, contra ti, somente contra ti, eu fiz o mal. Por isso me perdoe, Pai. Purifique-me. Se você fizer dessa maneira, a palavra de Deus diz que seu advogado, o Senhor Jesus Cristo, vai te purificar de toda a injustiça. Então Davi foi perdoado perante a Deus e foram dadas instruções também em relação à confissão das nossas culpas. Vocês sabem, meus irmãos e irmãs, que há uma diferença entre as culpas e o pecado. Esses dois são diferentes. A Bíblia nos dá instruções sobre a confissão de culpas em Tiago 5,16, que diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. Até mesmo quando se trata de cura, o que devemos fazer primeiro para que possamos ser curados de nossos males? Em Tiago 5,16 diz que devemos confessar nossas culpas uns aos outros. Existe o pecado contra Deus. O pecado contra Deus você confessa para Deus. Mas muitas vezes, os filhos de Deus que estão juntos neste mundo acabam ficando ressentidos. Às vezes, meus irmãos e irmãs, eles se desentendem. Às vezes, eles brigam. Às vezes, eles invejam uns aos outros. Então, o que Tiago disse? Confessai as vossas culpas, para que possais ser curados. Muitos não recebem a cura, porque estão ainda guardando rancor em seus corações. Ou porque ainda estão guardando o espírito de mágoa em seus corações. E assim, não importa a sua oração, você não será curado. As Escrituras são claras em instruir o que devemos fazer. Devemos confessar nossos pecados uns aos outros. É um pecado contra o homem. Às vezes alguém peca contra você, seu irmão. Às vezes o seu irmão está ressentido com você. Essa é a culpa dele contra você. Portanto, meus irmãos e irmãs, antes de estarmos na presença do Pai e nos oferecer a Ele, ou orar pelas nossas necessidades, ou por alguma cura, devemos primeiro confessar nossos pecados. Irmão, eu pequei contra você. Eu estou com raiva de você. Me perdoe. E seu irmão irá fazer a mesma coisa. Eu também estou com raiva de você. Me perdoe também.
E depois disso, quando você ora, meus irmãos e irmãs, você está livre. E o Pai vai responder todas as suas orações de maneira justa. Se você está esperando por cura vinda do Pai, após o seu perdão, todas as suas doenças serão curadas. Nós, meus irmãos e irmãs que estamos aqui, é inevitável que tenhamos ressentimentos. Mas para esse ressentimento há instruções dadas em relação à confissão das nossas culpas. Tiago disse: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Depois de você ter confessado sua culpa, ore uns pelos outros. Abrace ele, ore por ele, e ele fará o mesmo por você. Ele também vai orar por você. A Bíblia, portanto, faz uma distinção entre o pecado e a culpa. Nós pecamos contra Deus, pois o pecado é a transgressão da lei. Todos pecaram contra Deus, porque o pecado vai contra a lei dele. Mas, várias vezes, nós transgredimos uns contra os outros. Nós transgredimos contra os nossos irmãos, nossas irmãs. Existem ofensas que, embora fazem parte do pecado, elas são chamadas de culpas e devem ser corrigidas pela confissão e perdão. A gente pode corrigir isso quando confessamos e perdoamos uns aos outros. O único remédio apontado na palavra de Deus é uma confissão de coração. Se houver algum desentendimento aqui hoje, ou rancor presente, não vá embora desta apresentação sem que vocês se unam novamente. E dessa forma perdoe os erros que podem ter acontecido com vocês dois. Por isso foi dito: confesse seus pecados a Deus, pois somente Ele pode perdoá-los, e as suas culpas confesse uns aos outros. Se você ofendeu o seu amigo, se você ofendeu o seu vizinho, você deve reconhecer o seu erro e é dever dele te perdoar, sem nenhuma condição. Temos que ser assim, meus irmãos e irmãs. Se alguma pessoa te abordar, reconhecer que errou e dizer: irmão, me perdoe. Quando a pessoa faz isso, confessando sua culpa e pedindo perdão, não seja mesquinho com o perdão. Perdoe seu irmão ou a sua irmã que te pediu pelo seu perdão. Aleluia! E então, você deve buscar o perdão de Deus, porque o irmão que você machucou é propriedade de Deus. No momento em que você o machucou, você pecou contra o Criador e Redentor dele. Depois de você ter confessado e pedido perdão para o irmão que você machucou, ou que você fez algo de errado, vá então a Deus e peça pelo perdão dele, porque essa pessoa que você machucou pertence a Deus. E Ele é o Salvador da alma que você machucou. Perdoe-me, Pai, pois eu pequei contra meu irmão perante a Ti. Então o Pai vai te fortalecer, vai te purificar com a justiça e finalmente Ele vai te perdoar e te justificar. Entretanto, meus irmãos e irmãs, você pode pensar que ter que confessar suas culpas uns aos outros não é algo fácil a se fazer. Sim, provavelmente é uma das coisas mais difíceis a se fazer. É uma das lições mais difíceis de se aprender, porque exige a graça da humildade e também do verdadeiro arrependimento. Especialmente aqui. Em outros lugares, é muito fácil a pessoa dizer: me desculpe, foi erro meu, eu errei contra você. Mas aqui, meus irmãos e irmãs, pelo que eu observei, é muito difícil uma pessoa fazer isso. Eu tenho observado por muito tempo já, quando alguém comete algum erro, então um começa a apontar para o outro. Não fui eu, foi ele.
Alguém quebrou um vidro de uma mesa, por exemplo. Quem quebrou o vidro? E nessa casa moram 5 pessoas. O vidro está quebrado. Foi você que quebrou o vidro? Não, foi você. Então os 5 já foram confrontados, mas ninguém disse nada sobre quem quebrou o vidro. Então significa que o vidro criou pernas e saiu andando e então caiu da mesa. Ninguém aceita a culpa. E por que, meus irmãos e irmãs? Se olharmos para a história no tempo em que os países ainda estavam sendo colonizados, talvez foi de lá que herdamos este comportamento. Naquele tempo, se você fosse, por exemplo, um empregado de alguém, trabalhando em sua casa, quando você comete um erro pela primeira vez, não tinha perdão. Você era mandado embora ou punido na mesma hora. Mesmo se você confessasse o erro cometido, mesmo se você assumisse a sua culpa, meus irmãos e irmãs, você era expulso ou punido da mesma maneira. Não tinha conversa. Então a tendência das pessoas naquela época era não assumir a sua culpa. Então não vou assumir mais porque não importa. É tudo igual. Então acabamos herdando isso. Mas hoje, como seguidor de Cristo, meus irmãos e irmãs, vamos mudar essa atitude. Não esconder seu pecado, porque temos um Deus que pode perdoar nossos pecados. Quando confessamos nossos erros e pecados a Ele. Essa é a família de filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. E o comportamento dessa família em relação uns aos outros é que já não é mais difícil confessar sua culpa ou erro em alguma briga. Isso é o mais difícil a se fazer para as pessoas, mas aqui nós iremos fazer porque foi o que o Pai nos ordenou. E para isso acontecer, é necessário a graça da humildade e do verdadeiro arrependimento. Foi dito que as 4 palavras mais difíceis de se dizer são: eu cometi um erro. Talvez para nós, essas devem ser as palavras mais difíceis de se dizer. Eu cometi um erro. Com certeza, é da mesma forma em outros lugares. Irmão, você errou aqui. Irmão, você errou aqui. Ah, não. Desde quando eu nasci neste mundo, eu não lembro de ter cometido erro algum. Se um búfalo de 4 patas pode cometer um erro, imagine um homem. Então, quando vermos um erro, vamos reconhecê-lo. Se cometermos um erro, vamos assumir este erro e dizer ao nosso irmão ou à nossa irmã, perante a presença de Deus, vamos dizer: eu cometi um erro, me perdoe. Me perdoe, irmão, eu errei. Assim foi também nos tempos do imperador Frederico o Grande. Ele escreveu uma carta para o Senado da Prússia, que ele havia sido designado a guerrear contra uma outra nação, mas ele acabou perdendo. E o que ele disse? Eu perdi a batalha e foi minha culpa. Eu perdi a guerra e foi minha culpa. Ele assumiu toda a culpa. Louvado seja o Pai. Eu vejo isso como algo positivo. Você não vai ser considerado inferior aos olhos das outras pessoas se você confessar a sua culpa. Se você assumir o seu erro, se você assumir a sua culpa, você não vai ser rebaixado perante a Deus. Ao contrário, você será poderoso perante a Ele. Você será grande aos olhos de Deus. Irmãos e irmãs, eu fico triste porque as pessoas não se comportam assim. Ao contrário, existe um comportamento de fugir da culpa. Não importa as mentiras que serão contadas, a pessoa vai fazer tudo para que não seja envergonhada. Meus irmãos e irmãs, quando se trata da vida de um filho de Deus, não podemos ter esse tipo de atitude. Deve haver uma mudança nesse tipo de atitude quando pecarmos.
Devemos assumir estes pecados e devemos confessá-los a Deus. Não tenha vergonha, porque Ele é o nosso advogado e aquele que vai perdoar todos os nossos pecados. Então, voltando à história do imperador, um historiador disse: a confissão de Frederico, o Grande, mostra mais grandeza do que as suas vitórias. Isso mostra sua grandeza, pois ele admitiu que estava errado. Ele perdeu a guerra. Ele cometeu um erro. Eu cometi um erro, foi o que ele disse. Isso demonstra que ele é maior do que todo o seu sucesso obtido. Por que as pessoas são assim, meus irmãos e irmãs? Acredito que seja do comportamento humano. Não é algo que pertence somente a um lugar. É parte da natureza humana. Por causa dessa nossa natureza caída, é fácil as pessoas se comportarem assim. Qual é a coisa mais normal a se fazer quando alguém peca? Quando a gente faz algo errado? Qual é a coisa mais natural a se fazer? A mesma coisa que os nossos primeiros pais fizeram. É isso que fazemos também. Gênesis capítulo 3, versículo 12 ao 13. Temos a tendência de justificar, procurar esconder ou culpar outra pessoa pelo nosso erro. Veja o que aconteceu no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, quando Deus chamou Adão, ele disse: por que você desobedeceu minha ordem em não comer do fruto presente no meio do jardim, Adão? Por que você desobedeceu? Senhor, não fui eu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então a mulher foi chamada: mulher, por que você desobedeceu? Senhor, não fui eu. Foi a serpente. Então a serpente foi chamada: por que você fez isso? A serpente já não tinha ninguém a culpar. Então a cabeça dela foi esmagada. Esse, portanto, foi o comportamento, meus irmãos e irmãs, que herdamos do pecado original de Adão e Eva. Se você confrontar alguém sobre o seu erro dizendo: por que você fez isso? Não, não fui eu, foi ele. Por que você fez isso? Não, não fui eu, foi ele. Temos 6 crianças vivendo conosco. Temos 6 crianças aqui, meus irmãos e irmãs. Eles fizeram algo errado ontem e eu chamei eles. Por que vocês fizeram isso? Não, não fui eu, foi ele. Ok. Por que você fez isso? Não, não fui eu, foi ela. Tenha em mente que eles ainda são muito novinhos. Eles nem cresceram muito ainda. Então imagina o que os adultos já fazem. Nenhum deles assume a culpa, meus irmãos e irmãs. Essa é a tendência da nossa natureza. Isso é o natural a se fazer quando fazemos algo errado. Mas o que devemos realmente fazer, meus irmãos e irmãs? Se formos confrontados com o pecado que cometemos, devemos fazer assim como Davi, assim como ele. Quando o grande pecado de Davi foi exposto a ele, o que ele disse? Em 2 Samuel 12:13, Davi disse: pequei contra o Senhor. Isso aconteceu quando o profeta Natã questionou Davi. Ele disse: por que desprezaste o mandamento do Senhor? E o que Davi fez? Ele se ajoelhou e disse: pequei contra o Senhor. Davi assumiu a culpa pelo seu pecado. Assim como ele também disse em Salmo 51:3, eu reconheço as minhas transgressões. Eu reconheço as minhas transgressões. O que um verdadeiro filho de Deus deve fazer quando pecar ou quando possuir alguma culpa? Reconheça o seu pecado e a sua transgressão. Não aponte o dedo para as outras pessoas. Essa é a teologia que vem das palavras de Deus. Existem muitos filósofos no mundo hoje que não mudaram, mesmo tendo vindo da parte religiosa das coisas. Existem muitos que pregaram o evangelho ainda com essa mentalidade errada e com essa atitude em seu coração. É por isso que quando pregam, eles sempre apontam para alguém. Não somente quando pregam, mas também na vida individual do membro. Geralmente sempre vemos os pecados dos outros. Ah, não, olha o tamanho da remela no olho dele. Ah, não. Mas a pessoa não consegue ver em si mesmo, porque ele possui esse comportamento de sempre apontar a culpa das outras pessoas.
Meus irmãos e irmãs, antes de apontar para alguém, primeiro vamos reconhecer o nosso pecado diante do Pai e dizer a Ele: esse é o meu pecado. Pai, por favor, me perdoe dos meus pecados. Quando Davi confessou seu pecado, qual foi a palavra de Deus para ele através do profeta Natã? Quando Davi reconheceu seu pecado, o que o pai disse através do profeta Natã, meus irmãos e irmãs? Em 2 Samuel, capítulo 12, 13. E Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também pôs de lado o teu pecado. Tu não morrerás. Quando Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, Deus disse através do profeta Natã: Deus te perdoou e retirou o seu pecado da presença dele. Você não vai morrer. Deus retirou o pecado dele como se ele nunca o houvesse cometido. Ele foi justificado aos olhos de Deus, como se não houvesse pecado. Por isso lhe foi dito: o Senhor perdoou o teu pecado, ele pôs de lado este teu pecado. Tu não morrerás. Louvado seja o Pai. Essas palavras são muito bonitas porque mostram que o nosso Pai é rico em perdão quando contamos a Ele nossos pecados. Eu vejo que essa escritura aqui em 2 Samuel 12, 13 é muito encorajadora. Essa passagem nos mostra que Deus odeia o pecado e Ele também quer que nós façamos o mesmo. Rejeitando todas essas coisas, porque são elas que nos trazem problemas. Causa tristeza no nosso coração e, por fim, traz a morte. Mas quando Davi estava em meio a tudo isso, no momento em que ele reconheceu e de maneira sincera confessou, naquele momento, o seu pecado foi perdoado. Davi disse: eu pequei. A resposta imediata foi: o Senhor colocou de lado o teu pecado. São muito bonitas essas palavras de Deus aqui. São encorajadoras, porque mostra como o Pai é. Ele odeia o pecado. O pecado, meus irmãos, resulta em tristeza e sofrimento. Esse é o resultado. Tristeza, dores, problemas e, por fim, traz a morte. Quando Davi viu que ele havia pecado, ele imediatamente confessou a Deus. E Deus imediatamente o perdoou na palavra que diz: o Senhor colocou de lado o teu pecado. Quando viermos à presença de Deus, devemos estar limpos de todos os nossos pecados. O que devemos fazer para estarmos limpos? Devemos confessar a Ele. Se alguém estiver envolvido, vá até essa pessoa. Reconciliem-se, perdoem uns aos outros. E depois disso, vá a Deus e diga: Pai, perdoe os nossos pecados. E o que o Pai vai fazer? Ele vai retirar o teu pecado e dessa forma você poderá se apresentar a Ele limpo de toda e qualquer injustiça e pecado. É certo dizer aos nossos irmãos sobre o pecado que ele cometeu contra nós? O que o Pai disse em Mateus 18:15? Se teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se o seu irmão pecou contra ti, vá ao teu irmão e diga a ele o seu pecado. Somente vocês dois. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Portanto, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, e assim vocês estão conciliados novamente. Vejamos também, meus irmãos e irmãs, Levítico 19:17. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Tu deverás de qualquer forma repreender o teu próximo.
e não sofrerás pecado sobre ele. O que foi dito aqui, meus irmãos e irmãs? Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não fique com raiva do teu irmão em teu coração. Não diga a ele, a partir de agora, não quero mais saber de você. Não diga a ele, vamos acabar por aqui. Essa é a última vez que nós nos veremos. Não mantenha esse tipo de rancor em seu coração contra o teu irmão. Você sabe quando uma pessoa está com raiva da outra? Quando até mesmo o sorriso da pessoa faz lembrar o pecado que ela cometeu. Se você continuar assim, meus irmãos e irmãs, haverá rancor em seu coração. Quando perdoamos uns aos outros, você não vai repetir mais essas coisas, porque elas já foram enterradas, esquecidas e perdoadas. O que o Pai diz em Levítico? Não odiarás o teu irmão no teu coração. Todos digam amém. Não mantenha a raiva contra o teu irmão, para que ele não venha a pecar. Porque se houver rancor e o seu irmão sabe que você odeia ele, qual será o resultado? Você plantou rancor no coração do teu irmão, e então qual será o resultado? Será rancor também, meus irmãos e irmãs. É impossível você estar plantando rancor e estar colhendo amor. Não. Quando você planta rancor, você também colhe rancor. Nossa vida como filhos de Deus requer uma consciência limpa nesses assuntos. Nós perdoamos os pecados dos outros para que quando nós apresentarmos diante de Deus, Ele também possa nos perdoar. Se perdoarmos uns aos outros, meus irmãos e irmãs, qual é o espírito que deve estar em nós? Qual é o espírito que deve estar em cada um de nós? Gálatas 6:1 diz: Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão, considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Meus irmãos e irmãs, se alguém estiver no erro ou em culpa, nós como pessoas espirituais devemos restaurá-lo ao espírito de humildade, ao espírito de mansidão, e lembrar a si mesmo que um dia você pode estar na mesma situação que ele. Lembre-se disso. Portanto, quando o irmão pecar contra o pai e contra o seu irmão, irmãos e irmãs, devemos restaurá-lo pelo espírito de mansidão. Tenhamos misericórdia dele. Perdoe ele, se possível, meus irmãos e irmãs. Agora, temos que perceber também que é muito mais fácil de falar sobre a culpa dos nossos irmãos do que admitir a própria culpa. É muito fácil, irmãos e irmãs. Por exemplo, temos dois irmãos aqui que estão brigando, que estão se desentendendo. Vai ser muito fácil para eles falarem do pecado um do outro. Irmão, esse foi o teu pecado contra mim? Você é muito orgulhoso? Você não pagou a sua dívida comigo? E você é muito orgulhoso. É muito fácil falar para ele isso, mas muito difícil para o irmão admitir o seu pecado. Não é? Será que ele vai dizer, sim, é verdade, eu sou muito orgulhoso? Sim, é verdade que eu estou te devendo e não estou pagando? Sim, é verdade que eu sou assim? É difícil, não é, meus irmãos e irmãs? Mas o Pai nos diz que devemos fazer isso. Não deve haver a necessidade de ninguém apontar a nossa culpa. Devemos ser os primeiros a confessar a nossa culpa a Ele. Todos digam amém. É muito mais fácil, meus irmãos e irmãs, dizer a um irmão sobre o pecado dele do que o nosso próprio pecado. E, mais uma vez, que fique claro que essa é uma lição muito importante a se aprender.
O dever muito difícil de todo filho é confessar a sua culpa aos seus irmãos e irmãs. Somente através da humildade e graça de Deus que podemos fazer isso. Precisamos realmente da verdadeira humildade e graça de Deus para fazer isso. É difícil. O fácil é dizer: você é assim, você fez isso, você fez aquilo. Mas o difícil é admitir a nossa própria culpa. Eu sou assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Veja a natureza humana, meus irmãos e irmãs. Se ela fosse ficar de pé e falar sobre si mesma, o que ela diria? Eu sou inteligente, eu sou bonita, mesmo ela sendo feia. É claro que tudo que é bom será atribuído a ela. Essa é a natureza humana. Mas se for alguma culpa que lhe foi atribuída, não, eu não fiz isso. Eu não fiz nada disso. Não é assim. Veja nas nossas próprias famílias. Quando nossos filhos pecam, meus irmãos e irmãs, nós defendemos eles, mesmo sabendo que eles realmente são culpados. Meu filho não fez isso, meu filho não bebe, meu filho não mata. Mas foi ele que matou, foi ele que bebeu e fez tudo o que falaram. Essa é a tendência da natureza humana. Mas agora, em nossas vidas como filhos de Deus, Ele mudou tudo isso. O comportamento correto de um filho nos diz que se pecarmos, não vamos primeiramente olhar para o pecado dos outros e falar para eles sobre isso. Devemos primeiro confessar os nossos próprios pecados para que podemos ser qualificados em falar sobre o pecado dos outros. Todos digam amém. E se orarmos, o que Jesus Cristo disse que devemos fazer? E por que Ele disse isso? Vejamos em Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu possa perdoar as vossas transgressões. Se você estiver orando, meus irmãos e irmãs, perdoe se alguém pecou contra você, para que também o Pai que está no céu possa perdoar os seus pecados. Quando estivermos orando e lembrarmos que alguém pecou contra nós, vamos perdoá-lo, para que quando levantarmos nossas mãos pedindo por perdão, por cura, por bênçãos financeiras, o Pai nos perdoará e concederá todos os nossos pedidos. Aleluia! Se nós não perdoarmos, o que Deus irá fazer? E ele diz aqui: mas se você não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas transgressões. Se você não perdoar da mesma forma, o vosso Pai que está no céu não te perdoará. Assim como lemos mais cedo em Mateus 18, 23 a 35, o que diz lá? Lá fala sobre a culpa de um homem contra um rei. Ele devia muito dinheiro, então o rei disse: cobre aquele homem, e se ele não pagar, coloque-o na prisão, porque ele não tem como pagar. O homem foi até o rei: perdoe-me, rei. Dai-me outra chance. Eu pagarei por tudo o que devo. O rei teve misericórdia dele. Ele então foi embora após ter recebido outra chance. Mas esse mesmo homem que recebeu uma segunda chance tinha um servo que devia uma certa quantia de dinheiro também. E ele devia dinheiro a ele também. Ele disse: pague sua dívida. Aquele que devia disse: eu não tenho como pagar, me dê uma outra chance. Ao invés de dá-lo outra chance, esse homem pegou o seu servo e o colocou na prisão junto com a sua família. E ele disse: você vai ficar preso até que você me pague tudo que me deve. Você não vai sair, nem seu filho, nem sua mulher. Mas o rei, meus irmãos e irmãs, ficou sabendo disso porque alguém falou para ele. Então ele chamou esse servo mau e disse: você me deve 10 milhões de dólares, mas eu te perdoei. Mas tem uma pessoa que te deve 50 mil e você não perdoou ela? Agora eu vou te prender e vou te torturar. E enquanto você não pagar, eu não vou te tirar de lá. Esse então é o exemplo que o Pai nos deu sobre o perdão. Nós devemos tanto a Ele, meus irmãos e irmãs. Portanto, se alguém pecar contra nós, devemos perdoá-los. Quando não perdoarmos,
O Pai vai nos prender e vai ser por essa razão que teremos muitos problemas em nossas vidas que não sabemos como resolver. Vai ser difícil. É como se estivéssemos em uma prisão e alguém estivesse nos perseguindo e não podemos nos mover. E por quê? Porque não fomos perdoados. Quando Deus nos perdoa, porque também estamos perdoando o pecado das outras pessoas contra nós, as coisas ficam mais fáceis para nós. Nossas orações serão respondidas. Se orarmos por algo financeiro, o Pai vai nos dar. Quando oramos por cura física, o Pai vai nos curar. Então, dessa forma, estamos felizes. Não estamos presos. Estamos cheios de respostas de todas as orações que fizemos ao nosso Deus vivo. Veja a vida de José, meus irmãos e irmãs. O que ele disse ao seu irmão quando ele foi vendido lá no Egito. Vejamos Gênesis 45, 5 ao 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convoscos mesmos, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. Veja José. Ele espiritualizou tudo em sua vida após seus irmãos terem o vendido. E depois de tudo, o que aconteceu, meus irmãos e irmãs? Ele se tornou o governador do Egito. Ele se tornou o mais rico. Ele mandava em todo o Egito. Ele tinha poder sobre tudo lá. E era bastante conhecido. E então, quando seus irmãos foram ao Egito, porque não tinham mais nada, e era somente lá que eles encontrariam algo para comer, eles encontraram José. O que José disse a eles? Ele disse aos seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Então agora não fostes vós quem me enviastes aqui, mas Deus. Louvado seja o Pai. Ele espiritualizou tudo. Não havia raiva em seu coração. Ele não ficou com raiva, até mesmo tendo seus irmãos o jogado dentro de um poço e por fim vendido ele. Isso é muito cruel, irmãos. Os próprios irmãos retiraram ele da sua família, mas ele não plantou raiva em seu coração. Ele olhou para o resultado e ele viu que o resultado foi obra de Deus. Quando você é filho de Deus, você está em Deus. E tudo o que acontece na sua vida, seja coisas boas ou ruins, ou coisas que você não consegue entender, meus irmãos e irmãs, você verá que por ser um filho de Deus, tudo faz parte da vontade dele. Aleluia! Não plante raiva em seus corações. Não vamos plantar raiva em nossos corações. Não deve haver nada disso. Precisamos perdoar. Não importa o que foi feito contra nós, nossos corações perdoam. Essa é uma das características do Pai, para que possamos também ser abençoados com perdão e outras bênçãos em nossas vidas. Agora vejamos o que Jesus Cristo respondeu quando Pedro o questionou dizendo: quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Mais uma vez vimos aqui a natureza humana, meus irmãos e irmãs. E por estarmos na família do Pai, Ele também nos testa às vezes. Às vezes pessoas falham com a gente muitas vezes e nós perdoamos elas. Ou com a história de um irmão que era muito gentil, toda a gentileza estava nele. Um dia o pai o testou. Ele tinha um vizinho que não tinha nada. E todos os dias esse vizinho, meus irmãos e irmãs, pedia para ele sal. Um dia, em uma segunda-feira, ele pediu por sal. Ele deu o sal para ele. No dia seguinte, ele pediu por sal. Ele recebeu sal. E dessa forma, ele continuou pedindo por sal. 7 dias seguidos, pedindo por sal, meus irmãos e irmãs. E então, no 8º dia, o vizinho gentil perdeu a paciência. Ele realmente perdeu a paciência. Veio então o seu vizinho e disse: pode me dar um pouco de sal? O que você acha que eu sou? Uma fábrica de sal? Toda a gentileza em seu coração foi embora. Talvez tenha sido isso que Pedro tinha em mente quando ele perguntou por quantas vezes ele teria que perdoar. Talvez tinha alguém que constantemente o pedia por perdão. Então ele questionou por quantas vezes. O pai o respondeu em Mateus 18, 21 a 22.
Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Imagine só, 70 vezes 7. 490? O que isso significa, meus irmãos e irmãs? É um número ilimitado de vezes. Devemos perdoar ofensas contra nós sempre. Devemos perdoar até o fim. Nossos corações devem perdoar sem fim. Enquanto estiverem pedindo por perdão, devemos perdoar. Somente os que não pedem por perdão serão os que não serão perdoados. Mas aqueles irmãos que reconhecem o seu erro e pedem por perdão, enquanto ele continuar a pedir e confessar que nunca fará de novo, você deve perdoá-lo. Assim como você também, todas as vezes que pede perdão ao Pai, você erra todos os dias, você falha todos os dias e o Pai sempre é bondoso com você. Louvado seja o Pai. Qual foi a resposta de Jesus Cristo para aqueles que o crucificaram na cruz do Calvário? Lucas 23:34. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! O que o espírito de Estevão manifestou quando ele foi jogado à morte. Vejamos em Atos 7:59-60. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, e pondo-se de joelhos clamou em alta voz: Senhor, não coloque este pecado para eles carregarem. O que Estevão disse quando estava sendo apedrejado? Ele se ajoelhou, olhou aos céus, levantou suas mãos e disse: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. Nossa lição de hoje, meus irmãos e irmãs, é uma lição que nos ensina sobre o verdadeiro caráter do nosso Pai. Amor, alegria e união deve permanecer em nossa irmandade. Esse deve ser o tema principal de nossos estudos. Devemos perdoar as culpas e os pecados das outras pessoas contra nós, especialmente quando eles pedem pelo nosso perdão, para que da mesma forma, diante de Deus, quando levantarmos nossas mãos e orarmos, perdoando aqueles que pecaram contra nós, em troca, seremos perdoados pelo nosso Pai. Louvado seja o Pai. Vamos dar uma salva de palmas a Ele. Hoje, meus irmãos e irmãs, existem ainda pessoas que clamam serem filhos de Deus, mas que estão cheios de raiva. Vocês estão plantando amargura em seus corações. Seu espírito não está limpo perante a Deus e por causa disso, suas orações estão bloqueadas. Eu gostaria que vocês abrissem o seu coração. Eu gostaria que vocês soltassem esse espírito de raiva, rancor e ressentimento de dentro dos seus corações e confessassem suas culpas a Deus. Diga: Pai, eu tenho essa fraqueza dentro de mim. Eu possuo esta fraqueza. Eu não perdoo as pessoas. É muito difícil para mim perdoar. Mas me perdoe, Pai. A partir de agora, eu prometo ao Senhor que eu terei o espírito de perdão em meu coração. Purifique-me de todo o rancor, purifique-me de toda raiva, purifique-me de todo esse espírito que não perdoa. E o Pai nesse momento irá te purificar de toda injustiça e irá te abençoar tremendamente. Todas as bênçãos que estão sendo impedidas em sua vida, você receberá agora quando mudar o seu coração e se tornar uma pessoa que perdoa. Nesse momento, antes de terminarmos, eu estarei orando por todos vocês. Pai, nesse momento, eu estou orando por todos os meus irmãos e irmãs. Irmãos, para que você seja curado de qualquer enfermidade. Perdoa aquele que pecou contra ti. Remova a raiva,
Remova o rancor do seu coração. Remova o ressentimento e rancor do seu coração. Perdoa aquela pessoa que pecou contra ti. E dessa forma, quando você orar, Deus irá te perdoar. Deus irá te curar de toda doença e te salvar do pecado. Em nome do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, receba todas as bênçãos e todo o perdão. Em nome do Pai, aceite o teu milagre. Levante as suas mãos, pois já foi curado. Aceite o teu milagre. Suas bênçãos financeiras estão agora com você. Aceite-as. Tome a sua decisão agora, pois já foi perdoado do pecado. Arrependa-se e seja livre do pecado. Em nome do Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.